Olá, aqui é o Rafael e hoje eu quero falar sobre a civilização maia aqui para mostrar aqui tinha aqui a América do Norte, América Central, América do Sul. Aqui era a região que foi habitada pela civilização maia. O curioso dessa civilização em florestas. Deixa eu pegar aqui cor. Eles viviam em florestas, exploravam muito a agricultura com técnicas avançadas. Eles evoluíram muito então a agricultura, a medicina e astrologia. Astrologia. E era muito louco, eles acreditavam. O comportamento deles era muito complexo e muito. Eles acreditavam em mais de 10 deuses diferentes. Então a matemática também. Eles evoluíram bastante aqui na matemática. Matemática. Então, eles habitavam no período pré-colombiano e habitou as regiões de florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e a península de Yucatán, que é a região do atual México. Eles nunca chegaram a formar um império unificado, o que acabou favorecendo a invasão do domínio de outros povos. E as cidades formavam o núcleo político e religioso da civilização e eram governadas por um estado teocrático. O Império Maia era considerado um representante dos deuses na Terra, né? Esse é o principal assunto que eu gostaria de falar aqui. Deixa eu pegar aqui camada nova para. Tá. Bom, então vou falar aqui sobre alguns deuses que eles acreditavam existir. Era o Itzamna, que era o deus dos céus, do dia e da noite. E ele auxiliava a humanidade com seus poderes de cura. Para os maias, ele era o inventor da escrita, do calendário e criador dos rituais religiosos. Vale ressaltar também que os maias ficaram em evidência no ano de 2012, porque pelo calendário maia estava escrito que quando a Terra, isso aqui é a Terra, se alinhasse com o centro da galáxia e o Sol, que é o Sol, centro da galáxia e aqui é a Terra. Quando acontecesse isso, ia acontecer uma catástrofe tão grande que ia ser equivalente à catástrofe que extinguiu os dinossauros. Então, é isso que é considerado o fim do mundo, de acordo com o calendário maia, que com o alinhamento da Terra, do centro da galáxia e do Sol, alguma desgraça muito grande acontecia, terremotos, ia cair meteoros na Terra, alguma coisa do tipo vai acontecer no final de 2012, segundo o calendário maia, que está escrito no texto.
e que essa catástrofe iria acarretar o fim do mundo. Mas continuando aqui a falar sobre os deuses que eles acreditavam, vamos falar do Ixchel, que era a esposa do Itzamna. Ela era uma deusa idosa de grande poder. Era a deusa do parto. É engraçado que eles tinham a medicina muito evoluída, mas eles acreditam, o lado religioso também, né? Eles acreditavam em coisas sobrenaturais. Então, enquanto a medicina era evoluída, eles tinham um entendimento do parto de uma visão religiosa também. A deusa do parto, da gravidez e da fertilidade. Ixchel era protetora das tecelãs e podia prever o futuro. Porém, ela também tinha um lado obscuro. Com serpente nos cabelos, a deusa mostrava uma insatisfação agitando as cobras. O que lembra aí aquela outra... Tem uma deusa grega também que tem alguma coisa parecida, tipo que transforma as pessoas em pedras. Em pedra. Esqueci o nome agora. Mas vamos seguir aqui. Tinha também o Torril. Torril era o deus do fogo e do sacrifício. Como eles eram um povo muito ligado à religião, muitos rituais foram com a intenção de presentear esse deus. Segundo o mito da criação maia, a primeira era da humanidade chegou ao fim sob muito fogo e água. No início da segunda era, os ancestrais dos humanos encontraram Torril pela primeira vez em um local chamado as Sete Cavernas. E essas Sete Cavernas envolvem vários mitos e lendas e que futuramente foram motivo de inspiração para alguns cenários do filme Indiana Jones. E também existem muitos estudos ao redor da caveira de cristal, que foi, se não me engano, o último filme. E que se essa caveira de cristal existiria de fato ou não. Mas o filme até onde eu sei, o filme é uma lenda. O Indiana Jones é uma lenda. Existiram vários arqueólogos, sim, que motivaram a criação do personagem, mas não existiu um Indiana Jones. O próximo deus é Shak. Bom, Shak era deus da chuva, representado por um guerreiro de lágrimas cujas lágrimas caem na terra. Bem poético isso, né? Então, quando o Shak chorava, a chuva era como se fossem as lágrimas de Shak. Eles consideravam a chuva as lágrimas de Shak. Olha que complexo, né? Eles não conseguiam ver a chuva simplesmente como água sendo derretendo, né? A nuvem como gás e a água da chuva como água que derreteu, com a mudança das temperaturas. Mas enfim, vamos continuar aqui falando sobre o Shak. As lágrimas dele eram consideradas chuva. E as chuvas ajudavam as plantações. Então, quando o Shak chorava, acreditava-se que ele estava abençoando a agricultura e que a produção seria fértil. Ele se tornou o deus da agricultura por conta disso. Era adorado como 4 entidades diferentes. Cada uma representa um dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Cara, muito maneiro. Tô gostando muito desses deuses aqui. Não sei o que eu gosto mais, dos deuses gregos, dos egípcios, ou dos maias. Mas vamos lá. Depois do Shak tem o
Pauatum. Bom, era o deus dos céus e sustentava o firmamento. Sempre que o Mai olhava para cima e via o céu, ele entendia que o céu só estava ali porque o Pauatum estava... Ele mantinha a ordem dos céus. O que estava sobre a cabeça deles era responsável pelo Pauatum. Era ligado aos ventos e ao trovão. Era retratado como uma concha ou um casco de tartaruga. E para os maias, o céu tinha um formato de concha. Então eles achavam que era como se fosse um teto. O céu era como se fosse um teto, um toldo que ficava sobre a terra e que protegia eles, que esse Deus protegia eles com esse firmamento. Próximo Deus é... Deixa eu ver que se eu troquei cor. Kinit Awa. Ahau. Kinit Ahau. Kinit Ahau. É um dos deuses principais do sol. Assumia formas diferentes. De dia era pássaro de fogo, similar a uma fênix, e à noite andava no submundo dos mortos. Xibalba, como um jaguar felino temido, e ao mesmo tempo admirado pelos maias. Kinit-Ahau era um dos governadores de Xibalba. Bom, como a gente acabou de observar, a civilização maia era dividida, né, em tribos diferentes e não formavam um império centralizado. Então talvez isso tenha dificultado eles na hora das guerras e das disputas por territórios com as outras civilizações, como a civilização asteca, por exemplo. Bom, já falamos sobre 6 deuses aqui, vamos para os próximos. Paramos no Kinit-Ahau, Apush. Agora vamos falar do Apush. Bom, ele tinha os ossos expostos. Ele era considerado o deus da morte e era inconfundível. Segundo Popol Vuh, as escrituras sagradas dos maias, seus símbolos eram típicos: um crânio e a cabeça de um cadáver. Apu rondava as casas de doentes para buscar as suas almas. Sempre que uma pessoa doente morria, eles consideravam que o Apuk, veio buscar a alma daquela pessoa. Próximo deus é Vukubi-Caquix. Bom, as características desse deus eram o deus pássaro monstruoso e um dos deuses demônio de Xibalba. Ele era arrogante, considerava-se o sol, a lua e a luz. Não, o deus ainda tinha personalidade própria. Era arrogante. Competia com os deuses bons pelo lugar principal como líder do panteão de todos os deuses. Vukubi derrotado pelos heróis gêmeos por causa de seu comportamento. Ele acabou então sendo derrotado por outros deuses pelo seu comportamento arrogante e foi, digamos assim, exilado do panteão dos deuses. Esse era o Vukubi-Caquix, o deus arrogante.
Ahn, Tinha também o Hunhanapu. Hunapur, que ele tinha nascido como humano, mas graças à interação com os deuses acabou se tornando um deles. Ele e seu irmão Vukub Hanapur foram desafiados a um jogo de bola no reino dos mortos. Assim que chegaram, foram assassinados. Vale ressaltar também que o esporte era muito praticado, né, entre os mais, esporte com bola. Bem diferente do futebol atual praticado aqui no Ocidente. Era um pouco mais violento, não tinha um juiz à disposição deles e coisas do tipo. Bom, a vingança ficou por conta de seus filhos gêmeos, Runapu e Shibalanque. Próximo deus é Rumbats. Bom, era humano e se tornaram deuses associados a atividades artísticas. Se tornou um deus associado a atividades artísticas. Filho do mais velho de Hunapu, eles eram artistas e dependiam dos mais novos, os gêmeos, para caçar. Os caçulas não gostavam e acabavam prendendo em uma árvore mágica. Lá ele virava macaco para poder descer. Nossa, olha eu. Muito original as histórias dos deuses deles. Muito interessante. Tem também o Runapu, Shibalanque. Shibalanque ainda não. Shibalanque. Shibalanque e Runapu. Bom, eles eram os heróis gêmeos. Têm origem humana e se tornaram deuses depois com o convívio com os próprios. A morte do pai com a morte do pai, eles foram ao submundo para o jogo de volta. Após a partida, cortaram-se em pedaços e se formaram novamente. Os deuses quiseram fazer o mesmo. Os gêmeos despedaçaram-nos, mas não os montaram de volta, que provocou a morte deles. Então eu tinha falado de 6, agora eu falei de mais 5, o que dá 5 mais 6 dá 11. Então falei aqui de 11 dos deuses maias e a história que envolve eles. Bom, cada deus era ligado a um ritual diferente, era ligado a tinha um simbolismo diferente. Um era agricultura, outro era o céu, outro era o mar. O outro era o buscador de almas, que ia até os doentes e buscavam suas almas. E assim eles eram considerados mortos porque algum deus veio buscar a alma deles. Esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.